E cada um de vocês que veio aqui adorar, adoradores fiéis, nós vamos nesse exato momento continuar o nosso louvor, nos colocando de pé na presença do Senhor. E nós vamos agora dizer assim: Senhor, a minha vida, o meu eu, tudo que é meu pertence a Ti. E nesse momento eu declaro, em nome de Jesus, seja o meu centro. Vamos cantar? Seja o centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que o quê? Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Aleluia! É Ele que nos guarda. É Ele quem nos guarda. E operando quem impedirá? Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, venha a nós, seu reino. Declare nessa noite. Reina em nós, venha a nós, sua glória, Deus. Diga para Ele, seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. O nosso querido Jesus, Ele está ao seu lado agora, nesse exato momento. E Ele está ouvindo a sua voz. Então peça para Ele de todo o coração. Vamos lá? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete o quê? Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Aleluia! É Ele que nos guarda. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Diga lá, vamos lá. Ó guarda de Israel. Ó guarda de Israel, Clamamos, ouça nossa voz aqui. É só a ala de Josenilda vai falar agora, só elas. Vamos lá? Amém. Aleluia. E essa ala aqui vai responder assim também, dizendo assim, vamos lá? Reina em nós. Aleluia. Seja o centro. Vamos lá, igreja, todos juntos. Vamos lá? Seja o centro, seja tu a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Deus maravilhoso. Só os homens, só os homens. Os homens, vamos lá? Aleluia! Olha que voz linda dos homens. E as mulheres, vamos dizer assim? Reina em nós, venha a nós,
Aleluia, Senhor. Toda a congregação responde assim, dizendo: seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o nosso centro, Jesus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aleluia! Amém! Nesse exato momento, você pode ficar aí mesmo, onde você estiver nesse exato momento, que nós vamos falar com o Papai do Céu agora, nesse exato momento. Vamos lá? Boa noite, igreja. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? De joelhos, vamos. Grandioso Deus, eterno Pai, santo, santo és tu, Senhor. Aqui te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua santa casa, para mais um culto de adoração e louvor a ti, meu Deus. Que o Senhor possa usar o pregador dessa noite, para que possa passar uma mensagem poderosa, para que possamos sair daqui diferentes, meu Pai, do que entramos aqui nessa casa. Que o Senhor repouse sua mão sobre cada um de nós, sobre cada familiar, sobre cada irmão que por algum motivo não pôde estar aqui essa noite, meu Deus. Que o Senhor envie os seus anjos poderosos à casa de cada um deles, meu Pai. Fica conosco e aqui te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Boa noite. Aumenta mais um pouquinho aqui, abaixo. O Senhor Jesus, Ele teve um chamado para cada um de nós e por isso estamos aqui. E Ele também chamou Isaías. E Isaías disse assim: Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. Que possamos ouvir o chamado do nosso Senhor Jesus e dizer também o que Isaías disse. Amém? Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, como um Deus tão grande, assim, humilde e importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa
Como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, Deus, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, meu Deus, somente pra tua glória. Somente pra tua glória, Senhor. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Oh, oh, oh. Como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, Senhor, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Glória é tua, Senhor. Somente pra tua glória, somente pra tua glória. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus seja louvado para todo sempre. Boa noite, irmãos.
Vamos ver se a gente vai ter uma boa noite mesmo. Boa noite, irmãos. Que assim seja, nesse boa noite assim que você deu, seja o restante da tua noite. Uma boa e abençoada noite, onde a gente tem um encontro com Jesus, onde a gente aprende da palavra de Deus e principalmente a gente sai daqui transformado em uma nova criatura. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações e que esta bênção de Deus que você veio buscar, ela aconteça na tua vida. Alguém veio buscar uma bênção hoje aqui? Coisa boa. Então, eu não fiz ontem, nem ontem, mas eu vou fazer hoje. Eu vou contar de 1 até 3 e tu vai dizer amém. Tá certo? Só que o tamanho da tua amém é o tamanho da bênção. É você que vai decidir, ok? Então vamos lá? 1, 2, 3. Louvado seja Deus. Nós estamos caminhando, né, para o final desta programação. Temos hoje, amanhã, sábado à noite e domingo à noite. E domingo à noite a gente encerra. E na segunda, cedinho, eu já estou pegando a estrada, já voltando para Petrolina, porque em Juazeiro, na quarta-feira, eu já tenho um compromisso em nome de Jesus. E eu espero que daqui para lá não aconteça nada de mal comigo, principalmente por estar na casa da minha sogra. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus? Fecha teus olhos, vai, para a gente orar a Papai do Céu. A Ti, nosso grande Deus e Pai, a gente te agradece porque a Tua misericórdia foi provada mais uma vez em nossas vidas. Tivemos um dia, à noite, estamos aqui porque foi Tu que nos conduziste. Se alguma coisa em nossa vida não está saindo como a gente quer, mas a gente tem fé em Ti, que vai sair conforme o que Tu deseja. Então, conduz tudo, Senhor Deus. Esse culto aqui, esse estudo da Tua palavra, seja o Espírito Santo que esteja clareando a nossa mente, Senhor Deus. E que o nosso coração possa estar aberto para ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Então, abençoa todos nós que estamos aqui, os nossos irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nosso diagrama está ali, como todas as noites a gente lê. Então, eu quero te convidar a você ler ali o título dele, junto comigo, certo? Bem forte, bem bonito. Se a luz do laser que Júnior me deu, o melhor do mundo é a gente ter cunhado, né? E Júnior é o melhor deles, entendeu? Até hoje eu fico imaginando como é que Júnior casou e teve 3 filhos. Isso foi a mulher que ensinou como é que fazia. Então vamos lá, no 3, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Diagrama profético desde Adão até a vinda de Cristo nesta... Quem acredita nisso, diga amém. Então eu creio que Jesus volta nessa geração, em nome de Jesus. Eu creio. Eu vou te dizer uma coisa, eu não aguento mais esse mundo velho, não. Do jeito que ele está. Uma irmã hoje, irmã Inês, está até acompanhando pelas redes sociais, ela mandou um áudio para mim e disse: irmão Davi, o que é que está acontecendo nesse mundo? Só nesses dias o que aconteceu tempestade no Rio Grande do Sul, e veio um terremoto lá nos Marrocos, matou mais de 5.000, e na Líbia aconteceu o rompimento de uma barreira, de 2 barragens, juntamente agora com um tsunami, já vai chegando quase a 7.000 mortos. Isso é a volta de Jesus. Ele disse que isso ia acontecer. E quando isso acontece, sabe o que ele disse? Olhai para cima e percebei que a vossa redenção está próxima. Vamos começar a estudar a tua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 5.
Tiago, capítulo 5. Todos com Bíblia. Não deixa ninguém, em nome de Jesus, sem Bíblia. Você sem Bíblia, você fica cego. Tiago, capítulo 5. O verso é o 7 e o 8. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Já encontrei aqui. Diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está o quê, igreja? Eu também acredito nisso. Te falei ontem, anteontem, vou te falar hoje. Jesus vai voltar, verdade. Independente do meu preparo ou não, se eu acredito ou não, Jesus vai voltar. Uma vez um senhor disse para mim, eu não acredito que Jesus vai voltar, não. Eu disse, e por que o senhor não acredita? Ele disse, porque eu não creio. Eu disse, pois independente se o senhor crê ou não, Jesus volta. Não depende da sua fé se você crê ou deixou de crer. O que está provado na Bíblia é que Jesus vai e volta. A volta de Jesus, ela tem alguns detalhes. Qual? A volta de Jesus, segundo o livro de 1 Tessalonicenses, vai lá, a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você volta um pouquinho, você encontra o livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Obrigado, Rebeca. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16 e o 17. Olha os detalhes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja só como é que o verso 16 ele começa dizendo: Pois o mesmo Senhor descerá da onde? Diz para mim. Com grande brado. A voz de Jesus, a volta de Jesus vai ser silenciosa? Sim ou não? Não. E veja, diz que ele vai descer da onde? Diz de novo, descer da onde? E grava isso, que diz com grande brado descerá, e a voz do arcanjo ao som de trombeta. Ao som de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, o que é que vai acontecer com eles? O verso 17 diz, depois que Jesus descer, aquele que morreu e dorme, ressuscita, o que é que acontece? Olha o verso 17. Depois, nós, e eu quero estar no meio dos nós, se você estiver no meio dos nós, diga amém. Os que ficarmos vivos, seremos o que agora? Juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor aonde? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando é que vai acontecer um arrebatamento? Então nós, os mortos que dormiram em Cristo, ressuscita, e agora, quando eles ressuscitam, juntamente com ele, ou seja, tirado da terra e levado para onde? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E o verso 7. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Vê como é que ele diz. Ele diz assim, vede, ele vem com as... E todo... Vai fazer o quê? Todo olho o quê? Até mesmo que o transpassaram, todas as tribos, terras lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então a volta de Jesus, irmandade, ele vem no céu. Quem está vivo vai ver. De novo, para você entender.
Jesus aparece nos céus e quem está vivo vai o quê? Ver. Não é algo invisível, onde Jesus vai aparecer num canto, outro some daqui, outro some de lá. Não. A volta de Jesus é algo tão grandioso, meu irmão, tão grandioso, que vai causar temor até para os salvos. Por quê? Quando a Bíblia diz que ele vem com as nuvens do céu e com os anjos, todo o céu vai ficar vazio. Todos os anjos vêm. Isso é grandioso ou não é? Vocês lembram que a gente fez aqui uma conta por baixo aqui, a numeração dos anjos? Quem lembra aqui? A gente fez aqui num estudo, né? É muito anjo. O céu fica vazio. A Bíblia diz isso, que o céu vai ficar vazio. Está lá no capítulo 8 de Apocalipse. Abre lá a tua Bíblia. De Apocalipse e o verso 1. Ele diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez-se o que no céu? Por quase meia. Esse silêncio no céu é porque o céu fica vazio. Sem anjos, sem querubim, sem serafim. Todos têm que vir para ver Jesus, vir buscar você, viu? Aí agora entra um detalhe. Mas essa volta de Jesus, nas nuvens do céu, com os anjos, tocando trombeta, o grande brado, ela acontece amanhã? Ela acontece depois da manhã? Não, não acontece. Eu vou te dizer mais. Ela nem acontece hoje, ela nem acontece amanhã, ela não acontece depois da manhã, ela não acontece em dezembro. Tem certeza, Davi? Tenho. A volta de Jesus, e presta atenção, nas nuvens do céu, como eu estou te falando aqui que ele vem, eu vou te dizer, ela não acontece nem daqui a um ano. Contando de hoje. Contando de hoje, nem daqui a um ano ela acontece. E eu te digo por quê. Porque para Jesus voltar nas nuvens do céu, tem que se cumprirem todas as profecias. Entendeu? Se as profecias não se cumprirem, então Jesus não pode voltar. E se ele voltar, ele quebrou com a palavra dele. As profecias, elas têm que se cumprirem. E existem profecias que elas têm que acontecerem antes da volta de Jesus. E tem profecias que a gente, posso dizer, a gente está dentro dela. E tem profecias que ainda vai acontecer daqui a pouco tempo. Existem profecias para dentro da igreja, e existem profecias para fora da igreja. E hoje, rapidamente, a gente vai ver sobre isso. Quais são ainda as profecias que faltam acontecer para que Jesus possa voltar? Vou te dizer mais uma vez, para a igreja, para quem está acompanhando nas redes sociais, muita gente, Jesus, pegando essa data de hoje aqui. Hoje é quanto do mês? 14 ou é 15? É 14, é? Pronto, 14. É porque a irmã Cida, ela sempre está na frente de vocês. Não entende as coisas. Ela sempre está adiantada. Louvado seja Deus. Tá certo? Viu? Irmã Cida nasceu falando num dia de sexta-feira. Com 3 dias ela caminhou. Mas ela está certa. Pela contagem. Mas vamos dizer, pela data de hoje, contando daqui a um ano, pela data de hoje, Jesus não volta. Aí eu vou te provar aqui agora na Bíblia. Por que não? Tem uma profecia que ela tem que acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. E qual é? Vamos ver. Livro de 1 Pedro. Abre a Bíblia aí. Livro de 1 Pedro, capítulo 4. Tu volta de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 4.
O verso é o 17. 1 Pedro, capítulo 4, o verso 17. 4, 17. Se alguém já encontrou? Então vamos lá. Que profecia é essa? Primeiro ele diz assim: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de quem? E a casa de Deus é o quê? A casa de Deus é aí, e diz mais. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha que coisa. Se já começa por nós, e se a gente tem que ter muito cuidado com isso, imagina quem está fora. Como é que vai ser? Então tem uma profecia que ela é para dentro da igreja. Dentro da igreja. Que profecia é essa? A de Apocalipse, capítulo 3. Abre sua Bíblia. Da última igreja. Quem lembra quantas igrejas eram? 7. Quantos selos eram? A gente estudou até quantos selos abertos? 6. Muito bem. A gente estudou até 6. A gente viu até quantas igrejas? Até ontem? 6. 6 igrejas. A gente agora vê o último período da igreja, que está em cima do verso 14, do capítulo 3 de Apocalipse, que é a igreja de todos, é a igreja de essa igreja que a gente está passando, o período agora é o período de Laodiceia. E aqui está algo, irmandade. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Senhor, amém, a testemunha fiel, o princípio da criação. Olha o verso 15. Conheço as tuas, que nem és frio e nem o quê? Quem dera se fosse frio ou, assim porque és morno e não és frio nem quente, Deus vai fazer o quê, minha gente? Vomitar-te-ei da minha, e dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho, mas não sabes que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e o quê? Pronto, olha para cá. Essa profecia aqui. Sabia que aqui está o maior contraste da Bíblia? Se tu nunca viu um contraste na Bíblia, tu vai ver aqui agora. Aqui está o maior contraste da Bíblia, minha gente. Sabe por quê? Porque aqui diz assim, Deus diz, ó, tu nem é quente, tu nem és frio. Se tu fosse quente, era uma coisa. Se tu fosse frio, tu era outra coisa. Era bom que tu fosse um ou outro. Mas o pior é que tu és morno. E tu sabe o que é o morno? A coluna do meio. E tu sabe o que é a coluna do meio? O equilíbrio. Olha. Tu não percebeu não que Jesus está condenando o equilibrado? É. E por incrível que pareça, a gente vive no mundo hoje, onde o que mais se fala é mantenha o equilíbrio. É ou não é? E gente, principalmente a gente que anda em trânsito. Eu não sei nem aqui, chique, mas eu moro numa cidade de mais de 400 mil habitantes. O trânsito é terrível. Terrível, né? Você sabe disso. E muitas vezes, né, minha esposa já diz, meu filho, mantenha o equilíbrio. Mas tu percebeu aqui que Deus está condenando o equilibrado? O equilibrado é aquele, ele nem é uma coisa e nem é outra. E ele não está falando, não é para fora não, irmandade. Ele está falando para dentro da igreja. E eu vou dizer rasgado. Aquele adventista do sétimo dia, aquele crente, que uma hora ele é crente, daqui a 5 minutos ele não é mais crente. Quando ele vem para a igreja, que entra na igreja, ele fica crente. Quando bota o pé lá fora, começa a trabalhar para o cão. E Deus está condenando esse tipo de gente. Ele está dizendo aqui, ou tu é uma coisa, ou tu é outra, meu filho. E essa profecia é para dentro da igreja. Tu sabe como é o nome dessa profecia? Essa profecia se chama sacudidura. Repete o nome dessa profecia comigo. Isso vai acontecer dentro da igreja de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Eu creio, quando eu oro, que eu já estou vendo essa sacudidura dentro da igreja de Deus. É.
Vocês lembram, eu preguei isso aqui na terça-feira, ou foi na segunda-feira, quem esteve aqui, tu lembra. Tu lembra que no início, lá no início da igreja, a igreja se dividiu? Lembram disso? Só que a igreja se dividiu e uma parte caiu fora, não foi? Quem achou que não tinha que continuar porque estava tudo errado, caiu fora. Hoje em dia, a igreja também de Deus, ela vai ter que acontecer isso. Ela vai ter uma sacudidura dentro da igreja e uma parte da igreja vai cair fora. Mas quem vai cair fora da igreja é o infiel. O que é a sacudidura, minha gente? A sacudidura é a separação do joio e do trigo. Jesus disse, ó, você não pode apontar quem é joio, quem é trigo, porque você não tem essa autoridade. Só quem tem sou eu, porque eu conheço o coração e ninguém aqui conhece o coração de ninguém. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu posso ser um joio, posso ou não posso? Eu posso ser um trigo também, posso ou não posso? Vocês não me conhecem? Vocês me conhecem só aqui dentro da igreja, mas fora ninguém me conhece. Só que Papai do Céu conhece, e ele vai chegar, e aqui, ó, esse estado aqui de Laodiceia, presta atenção, a gente está no período de Laodiceia, mas quem quiser se salvar, vai ter que sair desse estado de Laodiceia, de mornidão. Ou seja, em outra palavra, ou tu vai ser crente, como tem que ser, ou vai cair fora. Em nome de Jesus, a gente está vivendo o pior período do meio evangélico. Hoje o povo brinca de cristianismo. Brinca. E ainda tira foto e joga nas redes sociais. É incrível como o povo hoje brinca de ser crente. Vai para a festa do cão, assistir a Barbie, ainda bota roupa amarela e ainda tira foto para mostrar para os outros. Vídeo. Não, isso é cristianismo não, meu irmão. Isso é tão sério. Por que a sacudidura ela é séria? Porque só vai chegar no céu quem tomar uma decisão de ser correto. E eu vou te mostrar por quê. Houve uma grande sacudidura e uma reforma, uma época atrás. Lá no livro de Gênesis, abre tua Bíblia aí. Livro de Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, no capítulo 35. 35 de Gênesis. Rapidinho. Alguém já encontrou? Pronto. Acabei de encontrar. Olha para mim. Aqui conta a história de Jacó, que tu já conhece. Jacó fugiu, porque enganou o pai e o irmão. Foi para a Mesopotâmia. Lá ele constituiu família, riqueza. Só que Deus disse para ele, você não vai ficar aí não. Tu tem que voltar para Canaã, como eu e tu. A gente tem que sair desse mundo velho podre, caído, para chegar na nossa Canaã celestial, é ou não é? Aí Jacó reuniu a família dele e Deus disse, tem que voltar. Quando Jacó está voltando, que chega na fronteira, para entrar em Canaã, aí Deus aparece para ele. Espera aí, não é assim não. O teu povo lá, na Mesopotâmia, aprendeu um bocado de costume feio, de costume ruim. E tu não vai entrar com esse povo assim, não. Sabe o que aconteceu? Olha o que é que diz aqui, ó. Diz assim, verso 1. Então disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Olha que verso, igreja. E a todos que com eles estava. Lançai fora o que, igreja? Os deuses estranhos que há no meio de quem? O que é um Deus estranho, minha gente? Olha para mim. O que é um Deus estranho? Deixa eu te dizer, o que é um Deus estranho? Tudo que não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus que eu coloco na minha vida, se for um Deus estranho, dentro do meu lar, no meu trabalho, na minha família, é um Deus estranho. Não agradou a Deus, é um Deus estranho. E para eu chegar no céu, tem que jogar fora. Só, Jacó, tu só entra lá. Jacó, tu só entra lá. Se tu disser para o teu povo fazer essa reforma aí agora, essa sacudidura, tira os deuses estranhos. Tu pensa que só foi isso? Ele disse mais, ó. Olha o restante do verso. E ele disse assim, ó. Purificai e mudai as vossas. É de qualquer jeito? Não, minha gente.
E essa sacudidura que tem que acontecer dentro da igreja de Deus, ela traz duas coisas: um reavivamento e uma reforma. Te dizer de novo, um reavivamento e uma são iguais não, é diferente. Um reavivamento é que a gente, igreja, irmandade, você da rede social, a gente tem que renascer de novo espiritualmente. E essa reforma, a gente tem que ser reformado no que a gente veste, no que a gente come, no que a gente anda, tem que acontecer. Se não acontecer isso, tu sabia que a gente não chega no céu? É. Tu lembra quando o povo de Deus estava andando lá no deserto, 40 anos? Antes de entrar em Canaã, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, o livro de Deuteronômio. Sabe o que é o livro de Deuteronômio? É a repetição das leis. Deus disse: repete isso aí, tudo para o povo, para o povo aprender. Se não aprender, não entra. Quem me entendeu, diga amém. Então, a sacudidura, irmandade, é algo que vai acontecer dentro da onde? Diz de novo, dentro da onde? E um bocado de crente desmantelado, se não buscar, essa reforma vai cair fora. Cai fora. E ela é tão séria, viu? É tão séria que muitas verdades vai criar coceira no ouvido de muita gente. Porque não vai querer ouvir. Então essa sacudidura, ela tem que acontecer antes da volta de Jesus. Quando essa sacudidura, ela então agora chega no seu auge, aí tem que acontecer outra profecia. Meu. E qual é? Vou te dizer, a tua Bíblia, no livro de Joel, no capítulo 2. Livro de Joel, vai rapidinho, que o negócio está cravado hoje, em nome de Jesus. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui na segunda-feira, porque não vai terminar não. Joel, capítulo 2. Verso 28. Diz: depois disto, quem encontrou, ok, amém? Depois disso, derramarei o meu espírito sobre, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizar, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão até sobre os servos e sobre as servas naquele dia, derramarei o meu. O que é que tem que acontecer, igreja? O derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, não é que lá de cima, viu, Flavinha? Deus vai dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, vai lá e tá acerta um. É não. O Espírito Santo só vai cair em quem está buscando ele. Entendeu? Não é qualquer um, não. Tem um bocado de gente dentro da igreja que vai ficar sem receber o Espírito Santo. Demais, aquele que está com um jarro para cima é o que vai receber. E a gente precisa receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai ser derramado porque ele tem objetivos. O primeiro dele, qual é o primeiro dele? Eu não sei se vocês aqui, eu já ouvi, pessoas já chegaram para mim e dizer assim: Davi, vou dizer uma coisa, pelas coisas que vai acontecer aí na frente, eu não vou aguentar não. Eu não vou aguentar não. Mas sabe o que é que eu digo? Você não aguenta se você não receber o Espírito Santo. Agora, se você receber o Espírito Santo, você vai aguentar sim. A questão é se receber o Espírito. Se não receber, não aguenta mesmo não. O Espírito Santo vai ser derramado justamente para isso e para outra coisa. Porque Jesus, ele deixou determinado que tinha que acontecer algo. O Espírito Santo, ele é derramado para acontecer algo. O quê? Mateus, abre lá a tua Bíblia. Livro de São Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Tem que acontecer isso aqui. Quem está entendendo, diga amém. Agora olha para o verso 14. Mateus capítulo 24, verso 14. O Espírito Santo é derramado primeiro para nos preparar
para coisas que vai acontecer. E segundo é esse aqui. E este evangelho do reino será pregado aonde, minha gente? Em testemunha em todas as e então virá o quê? Se o evangelho não chegar nos 4 cantos, Jesus não volta. Tu entendeu? Pois deixa eu dizer de novo. Se o evangelho não chegar nos 4 cantos, Jesus não volta. Agora não é qualquer evangelho, não. Tu percebeu qual é o evangelho aí? Qual? O evangelho eterno. Que evangelho eterno é esse? O evangelho verdadeiro. Não é qualquer evangelho. Não vai ser qualquer mentira porque está usando a Bíblia e vai se espalhar no mundo e vai pá. Jesus. Não. Só é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho verdadeiro, todo ser vivo, ele tem que ouvir sobre ele. Aí, o que é que acontece? Esse evangelho eterno, presta atenção, ele é levado nos 4 cantos da terra. E quem é que vai levar ele? Eu e tu. É eu e você, viu, irmãzinha Cida, que vai acabar essa obra, em nome de Jesus. Se aquele irmão mais simples que tem dentro da igreja, que nada por ele vai receber o Espírito Santo e ele vai impactar essa cidade aqui. Diante de juiz, diante de prefeito. Porque ele, cheio do Espírito Santo, a tudo a nossa questão em nós, essa gente tem ou não tem o Espírito? Pronto, essa é a questão. E o Evangelho eterno agora, ele vai impactar o mundo. Quando o Evangelho eterno for impactar o mundo, o que é que vai acontecer então? O que vai acontecer é que vai ter a união, a unificação de todas as religiões. O ecumenismo, que é pregado, que é falado, para as igrejas se unir. Onde muita gente diz, isso vai ser bom, isso vai ser maravilhoso. Vai. Só tem uma igreja que não vai entrar nessa onda. Sabe qual é? É essa que tu está dentro dela aí. A igreja adventista do 7º dia. Por quê? Porque a gente é melhor que os outros? Que é arrogante? Não. Porque as outras igrejas vão se unir em torno de uma mentira. Sabe qual é? A guarda do domingo. Eles vão dar as mãos. Cada igreja vai ficar com o seu nome lá de denominação, mas eles vão concordar em um único ponto. Que o dia de guarda vai ser o dia de dor. Quando esse evangelho agora eterno for pregado, o que vai causar o divisor entre essa separação é justamente o 4º mandamento da lei de Deus. Que manda guardar que dia? O dia de sábado. E o dia de sábado vai causar um impacto no mundo todo. Porque o mundo hoje, ele está trabalhando, ele está caminhando em leis, em tudo, para deixar o dia de domingo como o dia de guarda. E você sabe disso. Quando o Espírito Santo desce e esse evangelho eterno é pregado, meu irmão, eu fico imaginando na minha mente. Sabe o que eu imagino na minha mente? Uma Rede Globo dessa aí. Essa Rede Globo. A gente viu que tem uma besta, tem a segunda besta, né? Se tivesse uma terceira besta na Bíblia, era essa Rede Globo. Esse é do cão. Não é de Deus, não. E cristão que para na frente da Rede Globo para assistir programação da Rede Globo, está se contaminando com ela. Só sabe dar audiência para o cão. Mas essa Rede Globo aí, ela vai trabalhar em prol da pregação do Evangelho. Mesmo sem querer. Sabe por quê, meu irmão? Você já imaginou tu, movido pelo Espírito Santo, aí esse William Boni chega no Jornal Nacional e circula o mundo todinho e faz uma matéria sobre o sábado. Aí pega um adventista e diz, por que você guarda o sábado? Aí você, movido pelo Espírito Santo, diz, eu guardo por isso. E eles não vão ter resposta nenhuma. O Evangelho circula o mundo todinho. Em frações de minutos. Amém por isso. Isso faz um impacto no mundo. Quando ele faz um impacto no mundo, aí tem outra profecia, que ela tem que acontecer. Qual, Davi? A do capítulo 18 de Apocalipse. Abra lá a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 18. De Apocalipse.
ele traz justamente aqui a questão do Espírito Santo, chamado que vai cair a Babilônia, e em seguida ele diz o porquê. Todos encontraram? Então o verso 1 diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Essa iluminação, esse anjo vem, e a pregação do evangelho, iluminada, porque o evangelho vai pregar, impactar o mundo. Ao verso 2 diz: e ele clamou com poderosa voz: caiu quem, igreja? E se tornou morada de demônio, guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam o vinho da sua ira e da prostituição, e os reis da terra se prostituiu com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Isso significa que a grande Babilônia, a grande mãe das outras, a igreja católica, vai balançar para cair. E por que esse anjo traz uma nota para a queda de Babilônia? O verso 5, ele dá a resposta. Sabe por quê? Pois os seus pecados, olha para mim, pois os seus pecados se acumularam até onde? E Deus se lembrou de quê? Olha para mim, tu lembra da atrocidade da igreja que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos? Tu lembra? Tu pensa que Deus esqueceu disso, foi? Deus vai lembrar e vai pedir agora a conta dela. E ela vai sofrer a consequência. Tu sabe o que é que mostra isso? Isso mostra o seguinte. Olha para mim para eu te dizer uma coisa. E alguém da rede social. Tem gente aqui dentro, viu? Que alguém já fez um mal contra tu. Tem. E parece que aquela pessoa te fez o mal e está aí, vivendo tranquilamente. Só parece. Tu sabia que vai chegar o dia que Deus vai pedir conta dela? É. Porque ninguém faz um mal contra um filho de Deus e fica impune. Ninguém, viu? Deus tem um tempo certo para tudo. E quem fez o mal contra você, após tu sabia que tu pode entregar na mão de Deus, que Deus vai resolver a situação dele lá. E ele vai ter que pagar pelo mal que ele lhe fez. Assim como a igreja católica vai pagar pelo mal que ela fez. Deus vai pedir conta. E um detalhe, quando isso acontecer, o Espírito Santo, evangelho pregado, aí agora a Babilônia vai ter que pagar. Aí acontece aqui uma grande profecia, que eu acho ela fantástica. Olha para o verso 4, do capítulo 18 de Apocalipse. Que diz assim: ouvi outra voz do céu a dizer: sai dela, povo, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas. Olha para mim, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, minha gente, aí é onde está. Jesus disse assim, ó: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui dentro. Elas estão fora. E vai chegar o tempo que eu vou falar e elas vão ouvir a minha e elas vão sair de lá e vão vir aqui para dentro. Isso é em todas as religiões aí. Tem gente que está lá e Deus está preservando ela lá porque não é o tempo certo dela vir. E como tem gente aqui que Deus está falando com você, porque o seu tempo é esse agora. E Deus está chamando você agora. E eles vai ser lá. No tempo quando Deus chamar eles, eles vão ouvir a voz. Irmão, isso vai ser uma quantidade de gente tão grande que vai sair de lá e vai vir para dentro dessa igreja. Só que aqui acontece um efeito colateral. Quem também não se preparar, cai fora. É sério ou não é? Vai ter que sair para dar lugar. É por isso que o verso de ontem, que disse assim, ó: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua. É por isso que eu luto com unhas e dentes, para permanecer fiel a Deus. Mesmo que a minha sogra querendo me matar todo dia, mas eu permaneço fiel a Deus, amando ela de todo coração. Porque eu quero chegar no céu. Agora tu sabe o que é que acontece aqui? Algo fantástico. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu me arrepio quando eu vou falar com isso.
Porque eu acredito que tem gente aqui dentro que tu já tivesse um parente, um amigo, um filho, ou uma filha, ou um marido que já participou dessa igreja aqui. E hoje está lá fora. Tu sabe o que é que vai acontecer? A tua oração que tu faz hoje, ela vai ser respondida nesse dia. Essa turma que saiu, ela vai voltar para a igreja. É por isso que não desiste de orar não por ela não, não desiste de clamar. Clama pelo teu esposo, pelo teu filho, clama pelo teu marido, pelo teu vizinho que saiu, pelo teu irmão que já foi dessa igreja, porque vai chegar o dia que a tua oração vai ser respondida em nome de Jesus. E eles vão vir para dentro da igreja. Quando isso agora acontece, faz um impacto no mundo, as religiões se unem. Por quê? Porque Apocalipse 13 tem que se cumprir. Aí vai acontecer que vai ser assinada uma lei. E essa lei vai obrigar, chamado de Decreto Domini. Vai lá, Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. E aqui agora requer muito e muito da sua atenção. Por quê? Um monte de gente ensinando as coisas erradas. Apocalipse capítulo 13. A partir do verso 15 diz assim: E foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos pequenos, grandes e ricos, pobres e livres e escravos, lhe fosse posto o quê, minha gente? Um sinal na mão direita ou na testa. Verso 17. Para que ninguém pudesse comprar ou, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o seu nome. Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um, e o seu número é 666. Queria muito chegar aqui, porque a gente tem que ter uma compreensão do que é isso. Olha para o verso 16. E fez que todos os pequenos, grandes e ricos, pobres e livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Sacudidura, derramamento do Espírito Santo, pregação do Evangelho eterno. Aí o que é que acontece? As ovelhas que estão fora vêm para... Aí então agora sai o decreto Domini. Isso aqui é chamado de selamento. Porque vai existir 2 selamentos. Quantos selamentos? Diz de novo, quantos selamentos? O primeiro selamento é o de Satanás. O primeiro selamento é o de Satanás, esse aqui. Agora, para você entender, é porque diz que foi posto um sinal. Preste atenção nisso aqui. Foi posto um sinal. Aonde? Na mão. Qual é mão? Qual é? Na mão o quê? Ou na... Pronto. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque o que já saiu de história, e gente acreditando que isso vai ser um chip, que vai sair, e esse chip vai marcar todo mundo, que vai ser no CPF, que vai ser na identidade. Pode até sair isso, minha gente. Pode até sair. Pela tecnologia que a gente tem hoje, eu não duvido que o governo vai marcar todo mundo, não. Mas isso não é o sinal da besta. Você entende? Não é o sinal da besta.
Ah, porque vai cravar o número 666 na mão direita. Porque quem tiver aquele número 666 na mão direita, aí então agora é porque foi selado com o número da besta. Eu vou te dizer que também não é isso. Primeiro, a Bíblia diz que é o sinal. O sinal. Quantos selamentos serão? O primeiro é o selamento de Satã. Pois bem, Satanás vai ter um sinal. E Deus também tem um sinal. Quem está entendendo, diga amém. Satanás vai ter um sinal para ele marcar o povo dele. E Deus também vai ter um sinal para marcar o seu povo. Como é isso, Davi? É simples, isso é muito simples, meu gente. Primeiro, para você descobrir qual é o sinal de Satanás, é só você saber qual é o sinal de Deus. Se você souber qual é o sinal de Deus e você for selado com o sinal de Deus, então você não vai ser selado com o sinal de Satã, o sinal de Deus. Abre aí tua Bíblia, Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. 20 de Ezequiel. E o verso 12. Ezequiel, capítulo 20. E o verso 12. Que diz assim: também lhe dei os meus sábados, para que se visse de quê, irmandade? Entre mim e para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Qual é o sinal de Deus? E de novo, qual é o sinal de Deus? Qual é o sinal de Satanás? Ou qualquer outro dia que não seja o sinal de Deus. Você entendeu? O sinal de Deus é o... Então lá em Apocalipse 13, vamos voltar para lá, que no selamento de Satanás vai ser colocado o sinal dele. O sinal dele, Apocalipse 13, o verso 16, diz que fez que todos os pequenos, grandes e ricos, pobres e livres, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Testa. Olha para cá. Onde é o coração do homem? O de carne é aqui. Esse aqui é o de carne, só para bombear sangue. Mas o coração do homem não é aqui. O coração que guarda tudo é a mente. A testa é a mente. Todos os dias a gente vive uma batalha espiritual. E ela é cravada onde? Porque tem um bocado de gente hoje doente. Porque Satanás está atingindo o quê? Essa batalha vai ser uma batalha na... Quando o evangelho eterno circular o mundo todinho, a mensagem do sábado for pregada, tu pensa que Satanás vai ficar de braço cruzado, é? Ele vai pregar também a mentira dele. E ele vai dizer que o dia de guarda é o dia de quê? De domingo. A mente é aqui onde guarda as coisas. Quando disse o sinal na testa, é na mente. A tua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Alguém já encontrou? Não? Amém? Verso 16. Está aqui a resposta. Esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, diz o... Porei as minhas leis em seus e as escreverei em seu entende. Deus vai cravar aonde, minha gente? Diga de novo. Deus vai cravar aonde? Está entendendo, Marinaldo? Aqui, ó. Só que Deus vai cravar na mente e na mente. Mas espera aí, Davi. Mas diz que na mão direita. Na mão direita.
Vai estar na mente e na mão direita, então vai ser o número 666. Não. O que é direito? Se tu faz algo correto, é porque aquilo é o quê? Direito. Tu sabe qual é o lado que Jesus está intercedendo por mim e por você? Que a Bíblia diz? O lado direito. Quando você obedece, você está fazendo o que é de... Ou seja, escute bem, Marinaldo. Quando o decreto dominical sair, eles vão dizer que guardar o dia de domingo é o que é direito, correto. Entendeu? É por isso que diz na mão direita, porque eles vão dizer que a mentira se tornou um haver, e guardar o domingo é o que vai ser correto, para ser cravado aonde? Na mente. Mas agora, volta para Apocalipse, no capítulo 13. Tá. Quem está entendendo aqui, diga amém. Só que veja só. Meu irmão, esqueci seu nome. Admilson, né? Veja só, tem um detalhe aqui. Olha para o verso 18. Não, primeiro 17. Diz, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é qual? Então esse número tem que ser cravado. Não. A resposta está aqui, ó. O 666, a resposta dele está no verso. É o número de um. Diz de novo. É o número de um. Pronto. Deixa eu te explicar. É só você voltar para a criação. Qual é o número da perfeição de Deus? Quem sabe aqui qual é? Deus descansou em que dia? Sétimo dia. Quando João teve uma visão, foi no dia do 100. Qual é o dia do Senhor que Jesus disse? Jesus disse, eu sou o Senhor o sétimo. O sétimo é do Senhor. Deus criou o homem em que dia? No sexto dia. Está bem claro, Flavinho. Quando diz assim, ó, é o número de um homem, quer dizer o seguinte, que aquele decreto que vai obrigar o dia de domingo como um dia de guarda não é de Deus, é de homem. E ele faz questão de repetir 6, 6, 6, para você entender. 6, 6, 6, é de homem, não é de Deus. O dia de Deus qual é? O sábado. O 666 é que está dizendo, para você ficar sabendo quando acontecer. Isso não é de Deus, isso é do homem. Quando ele diz, ó, 6, o homem foi criado no sexto dia. Ele deixa bem claro. Homem 6, e o que é divino de Deus é o quê? O sétimo. Quem entendeu? Só que tem outra coisa aqui. E olhando para o relógio. Rita, não cheguei nem perto, Rita. Hã? Aí tem uma confusão, e essa confusão, ela foi colocada até em estudo bíblico. Vocês já viram um nome que surgiu chamado Vicário Silidei? Que calculava ele, e no final dava 666. Se você acreditou nisso, até hoje, pode tirar isso da sua mente. Alguém, no ano de 1900, esqueci, inventou uma história que foi no Vaticano, tirou uma foto, que essa foto nunca apareceu, da tiara do Papa, e dizendo que na tiara do Papa estava o nome lá, Vicarius Filii Dei. E daí se criou então agora uma lenda que calculava esse nome
e esse nome ia dar lá o número com algarismo romano, 660 e... Aí dizia, é o Papa, a besta lá, é o Papa. Isso é conversa, viu? Isso não é bíblico, não. Eu vou te provar. Por quê? Primeiro, você não pode fazer uma tese usando uma língua que a Bíblia não foi escrita. Primeiro, o livro de Apocalipse não foi escrito em latim. O livro de Apocalipse foi escrito em grego. Vamos todos dizer? Ele foi escrito em... Então, se eu tiver que fazer uma tese aqui em cima, eu tenho que fazer no grego. Não posso fazer no latim. Porque senão está errado. E mesmo pegando aqui, ó, essa base aqui, para fazer essa numeração, que se chamava pelos romanos geometria, ela não funciona desse jeito aqui, de pegar um número para calcular um nome. Ela era o contrário, se fosse para fazer. Era de um nome para um número. Então não pode fazer esse cálculo. E a grande verdade, tu sabia que na tiara de Papa não existe o nome Vicarius Filii Dei? Existe Vicarius Dei. E não Vicarius Filii Dei. Se é Vicarius Dei, então não pode calcular isso. E essa história de calcular nome para achar o número 66, peraí, meu irmão. Tu pode pegar um nome aí, calcular e dar 666. É verdade. O nome da minha sogra mesmo dá 666. Qual é então o cálculo na Bíblia, minha gente? O livro da profecia. Qual é o livro da profecia? Diz de novo, qual é o livro da profecia? O livro de Apocalipse é apenas a revelação, para você entender por que esse nome aqui, 666, tu tem que comparar com o livro de Daniel. E a comparação, viu? A comparação é o capítulo 3 de Daniel com o capítulo 13 de Apocalipse. Você vai comparar as duas coisas, o capítulo 3 com o capítulo 13. Vou dizer rapidinho. No capítulo 3 de Daniel, tu lembra que Nabucodonosor mandou construir uma estátua? E ela foi erguida para adorar. Então era um rei que estava querendo ser ador. Quando tu vai para o capítulo 13 de Apocalipse, tu vai ver que tem um sistema católico que também quer ser o quê? Adorado. A estátua, ela foi erguida lá para ser uma imagem. Foi ou não foi? A besta também de Apocalipse 13, ela também vai ter uma imagem dela erguida, para adorar. Lá em Daniel, no capítulo 3, também sai um decreto, que quem não se curvasse diante da estátua, ia morrer. Era ou não era? E esse decreto do capítulo 13 é a mesma coisa. Quem não se curvar também morre. Lá em Daniel, Deus deixou um remanescente. Mesaque, Sadraque e Abide. E aqui também, Deus deixou um remanescente, eu e você. Então essa é a comparação. E o ponto central é que aquela estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, que dá 60 e... Mas o número é 660 e... Aí é onde entra. Toda divindade que os babilônicos adoravam, todo deus pagão, eles adoravam com o número 600. Aí quando você junta com a altura da estátua e a largura, vai dar 660 e... Aí está a resposta. Segundo a Bíblia diz. O sinal de Deus é que dia? É que dia? E o sinal de Satanás é que dia? Pronto. Quando Satanás agora lançar para o decreto, dizendo que tem que guardar o dia de domingo, aí vai acontecer o selamento de Deus. Deus também vai selar o povo dele. E um detalhe, viu?
Agora, não tem ninguém selado, minha gente. Não tem. Nem com o selo do cão e nem com o selo de Deus. Isso ainda vai acontecer em pouco tempo. Eu creio nisso. Tu está entendendo porque eu te disse que Jesus não volta hoje nem amanhã nas nuvens do céu? Porque tudo isso tem que acontecer. Aí tem que acontecer o selamento de Deus. E como é o selamento de Deus? Capítulo 7 de Apocalipse. Estamos chegando já no fim, viu? Aguenta mais um pouquinho aí, em nome de Jesus. Capítulo 7. Todos encontraram? Diz assim o verso 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra, norte e sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra, as guerras, para que se nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o quê, minha gente? Louvado seja Deus. Qual é o selo de Deus, minha gente? Diz para mim. Qual é o selo de Deus? E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos feito o quê, irmandade? Na fonte ou nas suas testas, o servo do Deus, Satanás vai selar o povo dele. E Deus também vai selar o povo dele. Um detalhe aqui, rapidinho, para te dizer uma coisa. Olha para mim. Nesse momento, eu e tu temos um intercessor no céu. Como é o nome dele? E onde é que ele está agora no céu? Do lado de Deus. E pela profecia do santuário, ele está no santo dos... E ele intercede por mim e por você. Ou seja, tu sabia que agora, nesse exato momento, o cálice da ira de Deus, ele tem uma mistura dentro dele. Sabe como é o nome dessa mistura? A misericórdia. Fosse, não tinha mais um ser humano na terra. Quando eu e tu peca, aí a gente é para morrer. Satanás vai lá e acusa. Deus que ele vai lá e acusa. Aí Jesus intercede. Aí vem a misericórdia de Deus. Deixa eu te dizer algo. Tu sabia que agora no Santo dos Santos, Jesus ele tem uma vestimenta de sacerdote. E essa vestimenta de sacerdote é essa vestimenta de misericórdia. Só que vai chegar um dia que Jesus vai tirar essa vestimenta. Ele tira a vestimenta da misericórdia e ele coloca a vestimenta de justiça. Aí o negócio vai mudar. O cálice da ira de Deus agora não vai ter mais mistura. Só que lá, agora no céu, ele intercedendo por mim e por você, e algo estão para acontecer, as profecias, o que é que vai acontecer? Quando o anjo, ele vai sair do céu para a terra, e esse anjo, ele vem do céu para a terra, e esse anjo, presta atenção, esse anjo não é ele que vem para selar. Veja só. As pessoas diziam, o selo é o Espírito Santo. Não é. O Espírito Santo, ele é o selador. O selo é o sinal. O sinal de Deus é o que vai ser cravado aonde? Só que um anjo vai sair do céu para a terra. E quando ele sair do céu para a terra, ele tem uma palavra na voz dele. Qual é a palavra? Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. E o verso 12. Esta é a palavra que o anjo vai trazer. É essa aqui. Aqui está a perseverança de quem? Aqueles que fazem o que, irmandade? E tem a fé em quem? Tu quer fazer parte desse povo? Diz amém. Quando o anjo descer,
Aí o Espírito Santo sela o povo de Deus. O que é que acontece? Escuta só, viu? Quem foi selado, viu, Marinaldo, com o selo de Satanás, não tem mais volta. Acabou. E quem foi selado com o selo de Deus também não tem mais perdição. O que é que acontece? O anjo bata as asas e volta. Quando o anjo volta, ele se dirige para Jesus. E ele diz: o último cristão já foi selado. Acabou. A terra agora só tem dois povos: quem serve a Satanás e quem serve a Deus. Quem está com o selo de Satanás e quem está com o selo. Aí Jesus agora vai abrir a boca. Quando Jesus abrir a boca, ele vai se dirigir para Deus. E Jesus, da sua boca, ele vai ter uma palavra. E qual é? Apocalipse, capítulo 22. Abre a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. E o verso 11. Essa palavra aqui vai acontecer lá no céu. E essa palavra só acontece, olha para mim, depois de quantos selamentos? Depois de quanto? O de Satanás e o de Deus. Ao verso 11, Jesus vai dizer assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo... Quando Jesus disser essa palavra, olha, todos vocês para mim, você que está acompanhando em casa, tu sabe o que acontece aqui? A porta da graça é fechada. E tu sabe o que acontece? Quem se salvou, se salvou. E quem não se salvou, não se salva mais. Acabou. Não vai ter mais segunda chance. E quem entrou, também não sai mais. Amém, irmã Dari. E tu sabia, se eu e tu estiver nesse grupo aqui, a gente já vai estar dentro da eternidade? Porque quem é selado com o selo de Deus, a porta da graça é fechada, não prova mais da morte. Vai passar por uma provação, mas não tem mais morte para quem foi selado. Amém? Amém? Agora, para mim finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acredita dentro do teu coração, seja sincero, que Jesus está perto de voltar, sim ou não? Sim ou não? Eu acredito nisso também. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você acredita que Jesus está perto de voltar, isso é importante, é ou não é? Só que eu fiz tudo isso para te mostrar algo mais importante ainda. Se está muito perto para Jesus voltar, e por isso que eu te digo que Jesus volta nessa geração, tu sabe por quê? Porque tem um acontecimento tão importante quanto a volta de Jesus. E ele vai acontecer antes da volta de Jesus. Qual é? O fechamento da porta da graça. Isso significa o quê, irmandade? Jesus está perto de voltar? Jesus está perto de voltar? Então a porta da graça está mais perto ainda para ser fechada. Tu entendeu? E se a porta da graça se fechar e a gente não tiver dentro, vai se perder. Então a gente olha pelos acontecimentos, pelas profecias e diz: poxa, Jesus está perto de voltar. Irmandade, Jesus está aqui te dando um recado. Que a porta da graça está mais próxima ainda para ser fechada. E se ela se fechar e você não estiver preparado, acabou sua oportunidade. Então a oportunidade é quando? A oportunidade é quando? É
Porque se eu e tu morrer daqui a 30 segundos ou amanhã, a porta da graça já se fechou para a gente. E como a gente não sabe nada sobre a nossa vida, se amanhã a gente vai estar respirando, a gente tem que estar preparado quando? Agora.